Bom, pessoal, agora a gente vai continuar a planificar a malha do vaso. Bom, vamos tentar fazer o seguinte. Vou tirar aqui a seleção de todo mundo e vou selecionar as faces externas. Ela já tem um corte aqui nesse sentido. Vamos ver o que acontece. Vou dar um U Unwrap. Então, essa aqui é a malha planificada. Eu já vou selecionar aqui essa malha. Vou girar, deixá-la mais ou menos aqui. E vamos avaliar. Dá um Ctrl 2. Bom, os quadrados eles têm uma pequena diferença de tamanho. Tem uma distorção aí, tá? Aqui são quadrados um pouquinho maiores, aqui um pouco menores. Aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Essa parte é aquele sulco que a gente fez aqui. Então, essa face ela está entrando aqui e saindo, por isso que está parecendo que está desencontrando. Vamos ver aqui embaixo. Ok. Vamos ver como é que está aqui em termos de coloração. Então, dá para ver que tem um stretchzinho acontecendo nessa área aqui, aqui, tá? Aqui. Mas, em geral, eu acho que está muito bem resolvido. O que está acontecendo aqui é que, se eu olho aqui as faces de baixo, esses quadradinhos eles estão bem menores do que esses. Isso acontece porque essas faces aqui, vamos selecionar todas as faces agora para a gente ver todas as UVs. Então, as faces aqui de baixo, o equivalente são essas aqui, ó. E a escala dessa face está bem maior. Por isso que os quadrados ficam menores. Se você tem uma UV que ocupe todo esse espaço aqui, a gente vai enxergar essa quantidade toda de quadradinhos aqui. Mas, se você pegar, por exemplo, essa UV aqui, ó, ela é bem menor. Então, a gente vai ver esses quadrados que estão dentro dela aqui, ó. Se eu tirar aqui o stretch. Então, todas essas partes aqui, ó, esses quadradinhos que estão aqui atrás dela, é o que vai aparecer aqui, ó. É o que está aparecendo lá. E como ela é menor, então os quadrados vão ficar maiores. O ideal é que, como essas UVs elas são parte de um mesmo objeto, que elas estejam na mesma escala. Bom, como que a gente vai fazer isso? Para isso, eu vou usar algumas opções do UV Editor. Então, se a gente vier aqui, ó, no menu UVs, existe uma opção chamada... Cadê? Essa aqui, ó. Average Islands Scale, ou Ctrl A. Então, quando eu clico aqui, assim, selecionar todas as UVs, venho aqui no UV, Average Islands Scale. Então, o que ele faz é colocar todos os pedaços de UV na mesma escala. Tá? Olha como é que agora a base diminuiu, ou seja, os quadradinhos agora, ó, estão mais próximos no tamanho. Tá, ó, aqui dentro. Muito bem, está mais coerente. Bom, um problema então a gente resolveu. O outro é organizar essas UVs aqui dentro desse quadrante. Por quê? Na verdade, o que a gente vai fazer
é acrescentar uma textura de concreto, que eu vou pegar, e a gente vai aplicar nesse objeto. Da mesma forma que eu tenho esse grid aplicado, sendo uma textura, e vendo como ele se comporta no objeto, onde estão as emendas, se está tendo distorção ou não, é o que vai acontecer com qualquer textura que eu aplicar aqui. Dependendo da textura, tanto a emenda quanto as distorções podem ser mais ou menos perceptíveis. Um outro workflow seria salvar essas imagens, levar para um software de pintura, de edição de imagem como Photoshop ou GIMP e criar uma textura personalizada, inclusive tentando retirar as emendas na própria textura, na verdade disfarçando essas emendas. A gente vai simplificar o processo apenas aplicando uma textura, porém vamos deixar já organizados como se a gente fosse exportar essas UVs para poder fazer uma textura personalizada. Então, com as islands selecionadas, eu venho aqui em UVs e eu tenho a outra opção que é o Pack Islands, que é o Ctrl P. Então, cliquei aqui, automaticamente ele organizou as UVs aqui dentro. Esse menu aqui, ó, Pack Islands, ele apareceu no momento em que eu acionei o comando. Ou seja, eu posso ainda mudar algumas coisas. Vou voltar aqui e dar um Ctrl Z, assim, ó, não vou nem dar Ctrl Z. Tem essa opção aqui, Rotate, que se eu desmarcar, ele não rotaciona as islands. Digamos que eu já tinha rotacionado e eu queria que ela ficasse nessa angulação. Então, eu tiro o Rotate e ele não vai rotacionar nenhuma dos pedaços de UV. Outra coisa é a margem. Essa margem aqui é o espaçamento de uma UV para outra e da UV para o limite aqui, ó, do quadrante. Esse valor é muito baixo, então ele fica muito próximo do quadrante e muito próxima de uma island para outra. Isso às vezes não é muito legal, principalmente se a gente levar isso daqui para fazer a pintura de uma textura em cima disso. Fica muito próximo da borda da imagem e uma pintura acaba influenciando a outra. Então é legal também aumentar esse valor aqui, ó. Então o que ele faz é diminuir a escala dessas UVs, porém proporcional. Todas elas estão sendo diminuídas ao mesmo tempo, então não vai gerar diferença de escala. E você escolhe o tanto, né, o tamanho desse espaçamento. Vou deixar assim, tá? E se você quiser exportar isso aqui como imagem, basta vir aqui em UVs e pegar a primeira opção, Export UV Layout. Clica aqui. Ele vai salvar, você pode escolher um outro formato, mas o padrão é PNG. Você pode escolher entre PNG, EPS ou SVG. Esses dois aqui são formatos vetoriais. O PNG é bitmap. Size é o tamanho da imagem. Então, esse padrão aqui são 1024 pixels por 1024. Para mim, é o mínimo. Você pode optar por um tamanho maior. Vou deixar desse tamanho aqui mesmo. Aqui você dá um nome para sua imagem. Vou chamar de UV vaso. E Export UV Layout. Então, se você abrir, Export, está aqui, ó, UV Layout. Está aqui a imagem. Então, se qualquer coisa que você fizer de pintura, de textura, na área onde a UV está, ao salvar como um formato qualquer e carregar ela aqui, ela vai se encaixar direitinho no objeto. O que você fizer nessa área aqui, ó, de fora, está totalmente fora do objeto, então não vai aparecer nele, tá? Então, com isso, a gente encerrou a planificação da UV desse vaso, ou melhor, do corpo do vaso, né?
que resta agora é fazer a mesma coisa com esses detalhes.